O destaque da previsão é a onda de frio. Até sexta-feira, as temperaturas ficam abaixo do normal para essa época do ano em grande parte do país. No centro-sul fica gelado, mais de 5 graus abaixo do esperado. Hoje o ar polar ganha ainda mais força. Inclusive, o amanhecer tem alerta de geada em toda a região sul, parte de São Paulo e também do Mato Grosso do Sul. Nas serras gaúcha e catarinense pode nevar e os ventos fortes aumentam a sensação de frio. As rajadas podem atingir os 70 km por hora no litoral entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, onde o mar fica agitado, com ondas de até 3 metros entre Paraty e Arraial do Cabo. E entre a costa do Paraná e grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Essa ventania dificulta o escoamento dos rios no estado, depois dos temporais dos últimos dias. Milhares de gaúchos ainda estão fora de casa em meio às baixas temperaturas. Gabriela Garcia está em Porto Alegre e atualiza a situação para a gente. Oi, Gabi, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você e para todos. Muito frio aqui em Porto Alegre, sensação térmica, estava olhando aqui mais uma vez no celular, de menos 3 graus. Está fazendo 5 graus nesse momento aqui na capital gaúcha. E como você estava falando, né, sobre os ventos, as fortes rajadas de vento que podem atingir até 80 km por hora, são elas que estão fazendo com que o Lago Guaíba transborde em alguns pontos da orla. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, o lago não ultrapassou a cota de inundação nem no Cais Mauá, nem na usina do gasômetro. Mas esses ventos que sopram de oeste acabam, então, fazendo com que a água, ela suba, né, para alguns pontos, alguns trechos da orla do Guaíba. Já na região das ilhas, aqui em Porto Alegre, o rio Jacuí está em cota de inundação, já ultrapassou esse nível, a gente vem mostrando desde a semana passada, pontos de alagamentos em algumas ruas. E aí a preocupação agora, Carol, também é com o repique de rios do interior, porque segundo a Defesa Civil, foi observado repiques nos rios Caí e Taquari devido à chuva acumulada no fim de semana. Então, esse reflexo deve também aumentar o volume do Lago Guaíba entre hoje e amanhã, quarta-feira. Até o momento, então, 132 municípios já reportaram à Defesa Civil algum dano. A gente tem mais de 6 mil pessoas desalojadas, mais de 1.000 pessoas em abrigos por conta da chuva, 4 mortes confirmadas e 1 desaparecido. E aí a gente sai dos extremos, né? Vem da chuva muito forte agora para o frio muito forte. Só para complementar aqui, Carol, encerrar para vocês que tem até possibilidade de geada negra. Isso ocorre quando a massa de ar extremamente frio e seco, massas de ar invadem uma região, fazendo com que a temperatura caia rapidamente, sem formação de orvalho ou gelo visível. E o resultado acaba sendo a queima dos tecidos vegetais, que escurecem e morrem como se tivessem sido carbonizados. Então a gente tem até possibilidade de geada negra, de tanto frio, esse frio seco aqui no sul do Brasil. A gente segue acompanhando a situação. Eu volto com você. E ainda com milhares de pessoas fora de casa. Imagina para quem nesse momento passa por essa situação. Gabriela Garcia, obrigada pelas informações. Chances de recordes de frio em várias cidades gaúchas. Também tem chances de recordes de frio em São Paulo. Na capital paulista, termômetros podem bater os 4 graus na próxima madrugada. Mas agora já está gelado na cidade de São Paulo. Renan Fiuza é quem conversa agora com a gente. Inclusive, Renan, tempo bastante fechado aqui em São Paulo. Tivemos chuva intensa durante a madrugada. Bom dia para você. Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você, um bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Já dou aquela dica importante, se você vai sair de casa, está acordando conosco aqui na CNN, não se esqueça de se agasalhar e, sobretudo, também leve o guarda-chuva, tá? Porque a previsão é que essa onda de frio que chegou aqui no Sudeste, que chegou aqui no estado de São Paulo, permaneça pelo menos até sexta-feira e vai fazer com que os termômetros despenquem de uma forma que fazia tempo que, segundo os meteorologistas, não era vista, viu? Aqui em São Paulo, sobretudo no estado.
de São Paulo. A gente está falando neste momento, antes da gente entrar ao vivo, estava olhando aqui o termômetro estava marcando 13 graus, sensação térmica de menos, né? A temperatura mais baixa, ou seja, 11 graus, 10 graus, e a madrugada deve ser ainda mais fria. Amanhã deve despencar de fato, chegando a 4 graus. Essa é a previsão. E associado a tudo isso, essa onda de ar polar associada a essa massa de ar frio, a gente está falando aí de uma previsão de chuva. Tempestade forte programada para hoje, raios, ventos, e a gente já viu alguns estragos, sobretudo no litoral de São Paulo, tá? Ainda de ontem para hoje, essa deve ser a previsão. Aquelas dicas importantes: não encare a natureza, né? Tome todo cuidado nesse momento de chuvas. A gente sabe que São Paulo tem uma característica bastante perigosa, que é, né, a queda de árvores. A gente sempre monitora isso, por isso o alerta da Defesa Civil. Só trazendo um apanhado aqui para vocês da temperatura, olha só, 3 graus no Vale do Ribeira, 4 graus na Serra da Mantiqueira, 6 graus no Vale do Paraíba, ou seja, o estado inteiro teremos termômetros despencando, então se agasalhe. Para finalizar, Carol, o Estado, né, a Defesa Civil, está mais uma vez, abrindo o abrigo solidário, tá? Que vai acontecer na estação Pedro II, ou seja, das 6 da tarde até as 8 da manhã, acolhendo aquelas pessoas em situação de rua. Então, todo cuidado é pouco também, monitorando essa população de rua, e se agasalhe, porque tá frio, Carol. E pensar nessa população mais vulnerável, né, Renan? A gente tem inclusive as imagens ao vivo da região da Avenida Paulista, para quem está nos acompanhando. Olha só, nesse momento, tempo bem fechado, viu, em São Paulo. A gente fala dessa mínima entre 13 e 4 graus na próxima madrugada, mas em algumas regiões de São Paulo a temperatura pode ficar ainda mais baixa. Esses são os dados oficiais. Em algumas localidades, teremos um frio ainda mais intenso. E olha como está ventando. A gente percebe aí na imagem ao vivo, e com isso a sensação térmica é de menos. A gente está monitorando a situação em várias capitais brasileiras, destacando aqui outras cidades que estarão geladas hoje. Em Florianópolis, dá só uma olhada. Logo mais, inclusive, teremos os dados consolidados. Florianópolis pode ter recorde de frio do ano, com mínima de 6 graus. Hoje, não passa dos 15 por lá. Em Campo Grande, a mínima prevista era de apenas 4 graus. À tarde, mesmo com o sol aparecendo, não passa dos 16. No Rio de Janeiro, termômetros entre 16 e 24 graus, com risco de chuva que pode ganhar força em alguns momentos. Hoje, chove em todas as áreas em verde aqui do nosso mapa. E onde o verde é mais escuro, é aquela chuva que pode ser forte. No extremo norte do país, há risco de temporais, e na costa leste nordestina, a chuva não para. Entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, o tempo fica instável. Os ventos úmidos que sopram do mar contra o continente ainda mantêm nuvens bem carregadas no litoral. Festa de São João com chances de chuva forte nas capitais, com aquela sensação de dia abafado. Máxima de até 29 graus em João Pessoa, 28 em Recife. Em Goiânia e em Brasília, volta a chover, olha só. Temperatura mais agradável, uma trégua naquele calorão. Máxima de 25 graus nas duas capitais, mas sem risco de temporais.